Queridos irmãos da Seara Espírita, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Hoje nós vamos falar um pouco de uma passagem do livro Pão Nosso, nosso querido Chico Xavier, trazido por Emmanuel, do capítulo de número 79, que se intitula O Mas e os Discípulos. Um pequeno trecho comentado por Paulo, tirado da carta de Paulo a Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o discípulo que tem fé em Deus, confiança em Deus, ele consegue realizar tudo o que precisa para levar adiante a sua obra. Então, nosso irmão Emmanuel nos traz essa passagem e começa a nossa lição de hoje falando o seguinte: o discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos, segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Ou seja, a primeira lição aí é a lição da humildade, né? De que o discípulo que acredita, confia em Deus, sabe das suas imperfeições, das suas limitações, mas confiando e acreditando em Deus, em Jesus, sabendo que a obra maior é de Jesus, nosso querido irmão maior, ele vai levar adiante as suas tarefas, as suas obrigações. Então, esse é o discípulo aplicado. E nós vamos falar logo em sequência aqui do discípulo preguiçoso. Então, Emmanuel nos fala também sobre esse discípulo preguiçoso. O discípulo preguiçoso declara assim: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Aí vem então a conjunção, né? Mas, porém, todavia, contudo, não consigo seguir os passos do Mestre. Mas o discípulo aplicado, o discípulo que realmente se conscientizou da tarefa e quer levar adiante essa tarefa, nós podemos pegar um exemplo simples, né, mais atual da nossa época, né, que é Chico Xavier. Para falar do discípulo é preciso personificar. Então, nada mais fácil do que dar um exemplo. E o exemplo que nós temos recente, mais conhecido, né, é do nosso querido irmão Chico Xavier, que era a perfeição no sentido de humildade, de simplicidade, né? Chico Xavier tem várias histórias, né? E quando ele foi questionado, o que vai acontecer, né, quando o Chico foi embora, ele disse assim: quando morre um capim, nasce outro. Era um exemplo realmente de humildade, de simplicidade. Mas não quer dizer que o nosso irmão Chico não tinha um cabedal de conhecimento, de inteligência, né? O nosso irmão Chico era muito bem provido de inteligência, de conhecimento, porque senão ele não conseguiria levar adiante a tarefa que ele conduziu, que foram os livros, né? Tantos livros, com tantos esclarecimentos que o nosso irmão Chico Xavier nos trouxe, né? Através dos espíritos, pela sua mediunidade. Mas ele dá a sua contribuição, né? Como sendo aquele médium que consegue captar, né? Entrar em sintonia com esses nossos irmãos para trazer essas mensagens, né? Então o Chico tinha uma capacidade realmente muito grande, e eu gostaria de recordar uma passagem, né, do livro Meus Pedaços do Espelho, trazido por Marlene Nobre,
A nossa irmã, assim como muitos outros que conviveram com Chico na época dele, né, e tiveram mais proximidade, nos traz vários relatos, né, de mais exemplos do dia a dia do Chico, né? E se eu não me engano, nesse livro, ou no livro Depoimentos de Chico Xavier, que nos conta a passagem quando o jornalista Saulo Gomes, né, leva Chico até São Paulo, e chegando lá, ele leva o Chico até a universidade. Nessa universidade, Chico ficou conversando com alguns doutores, da cadeira de medicina, e foram horas conversando. Então os doutores ficaram impressionados como alguém que tem somente o curso primário na Terra podia ter tanto conhecimento de medicina, né? E Chico foi e deu uma verdadeira aula para uma cadeira de vários doutores, né? Para você ver a capacidade que o nosso irmão Chico Xavier tinha, né? Tinha um conhecimento profundo. Mesmo assim, ele se considerava o cisco, né? Do Chico ele falava: eu sou o cisco. Para você ver que o exemplo de humildade, de simplicidade desse nosso irmão Chico Xavier. Um outro exemplo que nós podemos citar, Eurípides Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo tinha um conhecimento profundo também, né? Ele teve uma passagem bem mais curta na Terra, né? Faleceu aos 38 anos, inclusive por uma pandemia que ocorria na época, que era a da gripe espanhola. Mas, né, não pelo curto espaço de tempo, ele conseguiu fazer obras grandiosas, né? Quem já teve a oportunidade de visitar Sacramento, em Minas Gerais, vê lá todo o legado do que Eurípides Barçanufo conseguiu trazer, né? Fundando a escola Allan Kardec, né? Que até hoje permanece, né? Então, esses irmãos nos dão o exemplo, né, do servo aplicado, do discípulo aplicado, que segue exatamente isso aqui que Emmanuel nos traz. De mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos, segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá, né? São exemplos patentes desses nossos irmãos. Chico Xavier gostava muito de uma música que se intitula Por um Minuto Apenas, que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, né? Pela riqueza que nos traz os ensinamentos dessa letra. Por um minuto apenas distribui a alegria com quem sofre sozinho a dor de cada dia. Por um minuto apenas abre o teu coração, estendendo ao faminto pedaços do teu pão. Dispõe de tuas vestes, agasalhando os nus. Por um minuto apenas, em nome de Jesus. Por um minuto apenas, fala a palavra boa, que esclarece e ilumina, encoraja e abençoa. Por um minuto apenas, sem pensar em revide,
ante qualquer ofensa, perdoa quem te agride. Se te sentes cansado nesta estrada distante, por um minuto apenas, leve esta cruz adiante, então perceberás, vencendo as próprias penas, quanto foste feliz. Em um minuto apenas, por um minuto apenas, distribui a alegria com quem sofre sozinho a dor de cada dia. Por um minuto apenas, abre o teu coração, estendendo ao faminto pedaços do teu pão. Por um minuto apenas, em um minuto apenas, por um minuto apenas, em um minuto apenas. Então vejam a riqueza dessa letra, por um minuto apenas. Quanta coisa que a gente pode fazer em um minuto apenas. Chico Xavier adorava essa música, né? Distribui alegria, abre o teu coração, agasalha os nus, esclarece e ilumina, não revide a ofensa, né? Então, tanta coisa boa, né? São exemplos aí do discípulo aplicado, né? Por isso não é à toa que Chico Xavier gostava tanto, né, dessa música. Agora voltando para o aprendiz preguiçoso, né? O aprendiz preguiçoso. Não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Então, é o aprendiz que ainda não quer, né, se modificar, porque aí exige uma transformação moral, né? Ou seja, eu não posso mais continuar fazendo algumas coisas que eu cometia, né, meus hábitos passados imperfeitos, né, egoístas ou vícios, paixões ainda inferiores. Eu preciso me libertar disso. E o aprendiz, né, o discípulo, quando é confrontado com as verdades do Evangelho de Jesus, ele precisa se decidir, né? Ele não vai poder mais continuar nessa linha. Então, né, é uma mudança de hábitos, uma mudança de atitudes, né? Por isso, muitas vezes, o discípulo coloca esse mais, né? Mais eu não consigo, né? Mais eu não vou continuar, não vou conseguir seguir Jesus, né? Não quer dizer que a nossa modificação tem que ser imediata, né? Porque nós não conseguimos evoluir imediatamente, né? A própria natureza nos dá o exemplo disso. Não conseguimos ir imediatamente, né, galgar grandes degraus, né? A gente precisa de tempo, mas o importante é a conscientização, né? Precisamos estar conscientes dessa necessidade, né? Mesmo que nós caiamos na nossa tentativa de seguir o Mestre, precisamos seguir adiante, mas nunca deixar de seguir. Esse é o discípulo preguiçoso, é esse que o nosso irmão Emmanuel se refere. Ele simplesmente não quer seguir o Mestre, não quer seguir, porque sabe que vai precisar se esforçar, né? Por isso aí o preguiçoso, e sabe que vai ter que deixar essas paixões inferiores para trás.
precisa lutar contra essas imperfeições. Então aí tem um exemplo do jovem rico, que simboliza isso. É bem claro nesse exemplo. O jovem rico, quando ele chega para Jesus e fala que já seguia os ensinamentos, mas quando Jesus fala que era preciso ele largar tudo e segui-lo, ele não consegue. Ele não consegue se libertar ainda daquilo que o prendia, porque ele era rico, né? Ele respeitava os pais, né? Cumpria os mandamentos, mas não conseguia se libertar ainda das posses materiais. E o Evangelho já nos deixa claro que um maior óbice, né, para o espírito progredir e seguir adiante é se libertar desses bens terrenos. É preciso se esforçar para se libertar dos bens terrenos. Então, para vencer isso, você precisa se libertar. Então, ele dá o exemplo desse aprendiz imperfeito, que não quer se libertar, né? Então, isso nos traz para a nossa conscientização, né? Continuando, Emmanuel nos diz: o primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. Ele sabe que não é perfeito, né? Mas vai lutar e vai seguir adiante. Como diz o nosso querido Santo Agostinho, todo dia faz a reflexão. Faz a reflexão, vê aonde errou, o que precisa melhorar, e aí luta para se aperfeiçoar nesses quesitos. O segundo estima o descanso no vale fundo das experiências inferiores. Reconhece a graça que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. Então, ele quer permanecer, como nós já havíamos falado, nas experiências inferiores, né? Muitas vezes é apegado a algum vício, né? O vício da sensualidade, né? O vício do poder, né? Da gana, do bem material, da fortuna. São muitas as portas estreitas, e ele ainda não quer se libertar disso, né? Uns claramente não quer nem saber de qualquer tipo de religião, adota realmente a vida mundana, materialista. Outros estão ainda titubeando, né? Conhecem, né, a religião, mas ainda não querem abraçar, né, interiorizar isso, né? A religião é somente um verniz, né? E por aí vai, irmãos que já abraçaram de fato a religião, né? Lutam pelo seu aperfeiçoamento, não são perfeitos, né? Porque perfeito somente Deus nosso Pai. E o exemplo maior, né, da perfeição relativa é Jesus, nosso exemplo maior. Mas cada um de nós está aí num nível. O que o nosso irmão traz para nós, Emmanuel, é da necessidade de conscientização. Embora imperfeitos, precisamos lutar e seguirmos, né, o Evangelho do Cristo. Não nos relegarmos como o preguiçoso. Então, o nosso irmão faz então a explicação do mais, né, da conjunção. O mais é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Aí ele explica, essas 3 letras denunciam o nosso rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. E o outro, o preguiçoso, assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Então o primeiro é como diz Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, muitas vezes, aos olhos do mundo, uma determinada atitude pode ser lícita,
pode ser considerada normal. Mas, pela moral do Cristo, né, do bem maior, aquilo não é conveniente. Então entendo, meus irmãos, o julgamento é da nossa própria consciência, a partir que nós nos conscientizamos das leis morais da vida. Nós sabemos que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E para o nosso aperfeiçoamento moral, existem determinadas ações que nós precisamos ter muita parcimônia na hora de executar, né? Nós precisamos recusar determinadas ofertas que se apresentam aí dentro da porta estreita de cada um, que precisa fazer o seu aperfeiçoamento. Para uns é mais fácil determinada situação, para outros já é mais difícil. Mas, pela moral do Cristo, quando não convém, você não deve fazer. Ou pelo contrário, pela moral do Cristo, quer que você execute determinada ação, que muitas vezes você seria considerado louco de fazer determinada ação, mas pela moral do Cristo era o certo, é o correto a se fazer. Então, você tem que fazer, seguindo o discípulo aplicado. O discípulo preguiçoso vai pelo contrário. Muitas vezes uma determinada situação em que ele precisa viver, ele não pode executar determinada ação, que seria muito bom uma promoção para ele em determinado aspecto material, mas que contraria a moral elevada. E aí ele não faz. Mas não posso fazer. Não consigo seguir o Cristo nesse quesito agora. Esse é o discípulo preguiçoso, né? Futuramente ele vai ter forças, porque todos nós estamos submetidos à lei de progresso. E vamos conseguir um dia evoluir, crescer, cada um nos seus aspectos mais necessários. Mas muitas vezes não consegue ainda seguir o Cristo. Então, nosso irmão Emmanuel conclui a mensagem dizendo o seguinte: através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência, nos convocando a fazer essa reflexão, né? O mais nos aponta: vamos seguir o Cristo com firmeza, ou nós não vamos ainda conseguir seguir o Cristo em determinados aspectos, né? Então, cada um de nós precisa fazer a nossa reflexão íntima, né? Mais uma vez lembrando que nós não somos ainda espíritos evoluídos. Esses exemplos que eu dei, Chico Xavier, Eurípides Bassanufo, existem muitos outros, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Divaldo Pereira Franco, irmãos que já conseguiram, né, seguir um pouco adiante, já evoluíram um pouco mais, já conseguem seguir o Cristo em determinadas ações, né? Mas o importante da mensagem é termos a consciência de que é preciso se transformar, é preciso lutar por essa transformação. Esse é que está o mais. O mais é como Pôncio Pilatos: lava as mãos, que me interessa isso. Sabia que o povo estava errado ao julgar Cristo, Cristo era inocente, mas lavou as mãos, não quis enfrentar, né? Então essa é a mensagem de hoje. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus.